Doutor Katayama, muito boa noite. Boa noite. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Qual é a análise, no geral, que o doutor faz desse desenvolvimento e crescimento pessoal, né? Que tem tantas pessoas, às vezes com a mesma potencialidade, não é? Mas não vão, parece que ficam agarradas ao solo, atoladas, e outras tantas, às vezes com menos conhecimento, mas com marketing, com estratégia, não é? A gente usa dizer que tem o mapa da mina, vão para frente que ninguém segura. Na verdade, o crescimento e desenvolvimento pessoal, ele está, de uma certa forma, voltado ao estado interno da pessoa. As lembranças, as memórias, as experiências passadas. E, muitas vezes, essas experiências passadas, que são limitantes, que a manifestam de uma forma inesperada, gerando um comportamento reativo que impede as pessoas, muitas vezes, de alcançar sucesso com felicidade. Outras pessoas já desenvolveram um certo potencial, então, eles passam por cima disso e conseguem superar esse potencial. Por isso que eles conseguem, uns conseguem sucesso, outros não. Tem pessoas que têm um grande potencial, uma grande quantidade, capacidade de alcançar o sucesso, ser bem-sucedido, mas os fatores limitantes como medo, raiva, tristeza, impedem muitas vezes deles se manifestar, de expressar isso. Com certeza. É uma gama muito grande de elementos. Que uns superam, não é? Muitos até superam adversidades que servem, não é, para catapultar mais ainda o sonho dessa pessoa, né? Tem casos, por exemplo, que quando criança, uma experiência de um indivíduo que quando criança ele foi desafiado, disseram para ele assim, você não vai conseguir. E, internamente, em vez de ele sucumbir diante disso e dizer realmente eu não vou conseguir, o movimento da criança foi ao contrário. Vocês vão ver, eu vou conseguir, eu vou superar. E a cada vez que jogam em cima dele o desafio, ele é movido a mais e mais. Perfeito. Só que ele tem sempre aquela sensação de que, diante do desafio, o medo de não conseguir. Aliás, o Freud já diz, né? Você tem duas opções, ou você recalca ou você sublima. Isso. Né? Essas pessoas têm o potencial de sublimar. Né? De fazer disso realmente uma catapulta mesmo, que nem aquelas que você puxa e joga uma pedrona lá para frente, não é verdade? Exatamente. Muito bom, nós vamos conversar muito com o doutor Katayama, porque é um tema fascinante, viu, gente? Porque às vezes você encontra uma pessoa, ou no telefone, ou no Face, ou em algum lugar, a pessoa está sendo, hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, nossa, final de semana nunca chega. São pessoas, pela lei da atração, essas pessoas estão fazendo mal para elas mesmas, porque nunca está bom. Se é segunda, porque é segunda, se é terça, porque é terça. Se tem que sair para pagar uma conta, porque tem que sair para pagar uma conta. Se veio 80 é muito caro, se veio 35 ainda não está bom. É duro também se aguentar uma pessoa que fique atraindo essa negatividade, não, doutor Katayama? Porque na realidade a experiência de vida dela, ela sempre lidou com essas experiências de forma negativa. Então ela sempre lidou dessa forma, portanto ela não aprendeu um outro padrão, que poderia ser um padrão positivo, de uma visão positiva da vida. Então, se ela não olhar para dentro disso e perceber que esse é o fator limitante, que não é o fator externo, não é o fato de estar chuvoso ou não chuvoso. Se está chuvoso ou não chuvoso, você pode escolher onde você vai ou deixa de ir. Perfeito, claro. Tá certo? Agora, para ela, sempre que tiver chuvoso, ela revê as coisas como negativa. Muito bom. E fica num sofrimento interno, o que é pior, né? Ela gera um campo de sofrimento em volta dela, porque ela atinge diretamente as pessoas que estão em volta. Só que nunca percebe porque acha sempre que o mundo que é errado. Perfeito. E mesmo os positivistas, não existe uma pessoa só positivista, existem várias. Não é? Então a competição é grande também, não é? Porque já saiu daquele umbral profissional, não é? Ascendeu aos céus, mas mesmo assim tem competição no céu. Tanto é que dizem que o negócio é ver o impossível, porque o impossível tem muito menos competição. E eu estou vendo que o senhor fez cursos aqui, conforme eu prometi citar, diversas especializações nacionais e internacionais na área. Olha só, terapia regressiva, por isso que ele citou, formação em psicologia transpessoal, hipnose, meditação, frequência de brilho. Daí nós precisamos saber esses detalhes aí, que tem coisa que eu não conheço. Queria que o senhor ficasse à vontade para explicar, não é, o quanto pesa o passado em nossas costas. Na realidade, o comportamento nosso, principalmente na situação de estresse,
é um comportamento que está vinculado, de uma certa forma, à experiência passada. A experiência positiva ou negativa em relação àquilo. Então, na medida que o indivíduo sofre uma situação de estresse, ele automaticamente vai acessar a memória passada. Essa memória, esse arquivo memória, que deveria ser simplesmente uma memória, na verdade é um arquivo vivo. E desse arquivo tem uma reatividade. Então, diante de um estímulo, é percebido o estímulo, a mente processa, dá um significado, gera uma emoção, e essa emoção gera um comportamento, que normalmente é um comportamento reativo. Isso acontece a uma velocidade muito grande, 360 km por hora, não dá tempo do indivíduo deixar de reagir. Só que o que acontece é que, se ele entra nessa reatividade, ele está baseado numa experiência infantil da criança dele. E aí o resultado não vai ser satisfatório. E a consequência disso é, eu não consigo melhorar, não consigo aprimorar, não consigo crescer, não consigo desenvolver. Quando a gente pode usar as técnicas regressivas, técnicas de psicologia transpessoal, hipnose, essas técnicas todas, está se buscando nesses arquivos reprogramá-los, porque da forma como o indivíduo programou, é possível reprogramar. E se eu reprogramo um arquivo desse, eu potencializo toda a maturidade do adulto. Porque, por princípio, o adulto de hoje tem todos os recursos necessários e suficientes para superar qualquer coisa. E o paradoxal disso é que ele sabe disso. E na hora que ele vai fazer, alguma coisa aprende. O medo segura e impede. E fazendo um paralelo, doutor, agora eu não preciso fazer pergunta, pode participar, viu, Avelar? E vice-versa, viu, doutor? Fique à vontade. Fazendo um paralelo, doutor, para a gente entender melhor, se fossem mergulhadores, não é, que vão ao fundo do mar restituir um pote que ficou lá afundado no navio X em 1850, assim é a regressão. Precisa ir fundo para restituir, não é? E trazer à tona, não é? E deixar a pessoa livre daquilo. Exato. Não é? É um processo consciente, porque normalmente, inconscientemente, a gente regride. Toda vez que dois adultos estão brigando, parece duas crianças. Na verdade, eles estão regredidos. Eles já estão no arquivo memória da experiência de onde estiveram, foram agressivos ou foram agredidos. Isso explica muito essa selvageria que está acontecendo. Sim, é o que acontece naturalmente. Diante de um estímulo, ele volta na experiência passada. Uma criança, por exemplo, que foi maltratada na infância, quando ele é maltratado aqui como adulto, já adolescente ou adulto, ele volta nessa experiência passada. Por isso que ele se torna extremamente agressivo. Só que é inconsciente. É porque não tem explicação. Como uma pessoa vai pegar um porrete, um taco e descer o cacete no outro até o outro morrer, bicho? Não dá para explicar isso. Socialmente falando, não teria uma lógica. Psicologicamente, é exatamente essa raiva contida, essa mágoa contida que está sendo descarregada num determinado momento. E essa pessoa serve de instrumento só, porque não tem nada a ver com aquela pessoa. Não tem nada a ver. Quem está à frente não tem nada a ver. Ela talvez tenha puxado o gatilho, né? Sim, só estímulo. Só estimulando. É como se fosse o gatilho que apertasse o botão. Só estimulou. Só estimulou. E aí, nesses processos, conscientemente, é possível reprogramar. Tirar essa mágoa, deixar que essa mágoa vá embora, se desprender a mágoa, medo, raiva, tristeza, deixar que ela se desprenda. Interessante, né, Avelar? E aí o estado interno dele fica sereno e calmo. Quando ele recebe um estímulo, ele não volta mais nesse arquivo, porque esse arquivo está descarregado, está no nível normal de medo, de raiva, tristeza, e ele pode, como adulto, a partir daí, agir dentro da competência dele. Então, eu quero ser proativo, quero ser assertivo, quero ser ético, quero ser isso. Tudo bem, isso é possível, desde que esses arquivos estejam realmente em um nível de intensidade emocional restrito. Então, isso explica realmente por que, de repente, a pessoa não consegue. Ô, doutor Katayama, e o periférico é muito importante também, né? Eu sei lá, eu acho que a pessoa tem de gostar de música, tem gostar ou não de animaizinhos, ou gostar de viajar, ela precisa gostar respeitar a natureza, né? Saber que ponto você se encontra no universo e o quanto você vale, e o tamanho que você tem, né? Na verdade, são 8 inteligências que nós temos, 8 inteligências. Ou 8 áreas de interesse. Ritmo musical, tem gente que gosta mais de música, tem gente que gosta mais de movimento corporal, tem gente que gosta mais de lógico-matemático, tem gente que gosta de literatura, tem gente que gosta do intrapessoal, quer dizer, cuidar, autoconhecimento, tem gente que gosta do interpessoal, que é mais relacionamento, meio ambiente. Então, são 8 inteligências. Todos nós temos por essa preferência, só que tem áreas que são mais interessantes para a gente. Essas áreas são significativas e importantes porque
quando eu estou em situação de estresse, quando eu estou vivendo situação de estresse, é para aí que eu devo ir, para me acalmar. Por exemplo, se eu gosto de música, estou estressado, eu vou pegar meu violão e vou tocar. Perfeito. Eu não vou ser excelente músico. Posso não ser um excelente profissional. Ou ouvir um CD, ouvir um CD, ver um show. Sair dançando, jogar futebol. Claro. Mexer com o corpo. Quer dizer, na medida em que o indivíduo tem consciência disso e vai fazer isso conscientemente, ele diminui o estresse dele. E aí ele consegue olhar para a realidade como se estivesse afastado, olhar para a realidade e tomar medidas diferentes do cotidiano dele. Doutor Katayama, a hipnose, a meditação, principalmente a meditação, né? Eu, pelo menos, eu costumo fazer o seguinte, tem horas que eu fico quieto num canto, né, e falo, deixa eu ver o que eu vou fazer, para onde eu vou. Ah, eu vou na minha casa quando eu tinha 12 anos, lá na rua tal, não sei o que lá. Eu consigo ir, mentalmente eu abro a porta, eu vejo os móveis, eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai, eu lembro disso, eu lembro daquilo, não é? É um exercício que eu faço, que eu acho muito legal isso daí. É como assistir o Tubarão de novo, é como assistir, sei lá, o Vento Levou, não é? É fazer uma regressão, não com a capacidade que o doutor tem, não é? De garimpar, digamos assim, coisas que nem eu sei. Não é? Isso que eu estou revendo, essa é a pergunta, isso que eu estou revendo. Elas estão num compartimento de fácil acesso, não é? Ou a regressão muito mais do que isso? Não, mas isso é uma regressão. É que quando eu pego o aspecto positivo, eu volto nos arquivos positivos. Então, quando eu estou no estado de conforto e bem-estar, eu posso simplesmente soltar minha mente e rever toda uma história positiva da minha vida. Tá certo? Então, é um processo regressivo. Agora, a meditação, quanto meditação num caso mais profundo, é aquietar a mente. É fazer com que a mente entre no espaço do silêncio, porque se a mente entra no espaço do silêncio, eu entro no estado de paz, paz interior. Então, a meditação mais elevada, os casos, são raros as pessoas que conseguem entrar em estado de meditação profunda, eles aquietam literalmente a mente. Porque quem fica nesse diálogo interno aqui é o ego. E o ego quer mais, 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 mais. Então, ele fica o tempo todo buscando, lutando aqui dentro, e ele gera significados que vão gerando desconforto. Então, na medida que eu consigo, naturalmente, fazendo exercício, de focar a atenção num ponto, ficar focando a atenção num ponto, a minha mente vai aquietando. E, na medida que ela aquieta, eu vou relaxando e entro em estado de paz e serenidade. Quem cria todo o transtorno é o diálogo interno, que é o nosso famoso ego. Porque ele está o tempo todo querendo sobreviver, querendo mais. Ele quer nos defender e acaba atrapalhando? Porque ele foi criado como uma estrutura de sobrevivência. Tá certo? Sobrevivência biológica. E ele acha que ele é o todo-poderoso. Então ele quer ser mais importante, mais poder, mais dor, mais sofrimento, mais isso, mais aquilo. Ele fica o tempo todo buscando isso. E a mente fica o tempo todo processando. E esse significado fica atribuindo aqui dentro é que vai gerando todo o desconforto. Então, na medida que eu posso aquietar minha mente, levando a minha mente para um momento de paz, levando meu momento para um momento de lazer, um momento que eu vivi, um momento de conforto, eu aquieto a minha mente, eu aquieto o meu estado interno e eu me acalmo, eu relaxo. Doutor Katayama e Avelar, a gente lembra de coisas que não foram tão boas assim. Não é? Nós não temos só boas recordações. E até mesmo as supostamente ruins servem para a gente tirar uma fotografia, né, um raio-x daquilo onde nós devemos melhorar. Mas, na realidade, o momento ruim... É mais marcante. É mais marcante porque foi dolorido, transformou em dor. Mas, na verdade, o momento ruim é um momento de superação. Foi um momento que você provou que você foi capaz de sobreviver. Todo mundo considera o momento ruim como sendo uma coisa ruim porque é desconfortável. Negativo, não. Mas, na realidade, foi naquele momento que você provou que você é capaz de sobreviver. Por isso que, quando você é ameaçado, você vai pegar esse momento ruim. Em uma das minhas palestras, que é o poder da memória, né, aproveitando esse gancho, eu cito uma passagem de um livro antigo que diz assim, né, que as memórias boas e saudáveis devem ser preservadas e as más e doentes devem ser curadas. Né? O detalhe está nessa palavra. Curadas. Por que não esquecidas? Porque jamais serão esquecidas, mas elas podem ser tratadas. Como a gente trata as más memórias, as memórias que é o sublimar, né? Exatamente. Dando ênfase às boas recordações, né? É como um copo de água.
suja, né? Como que você transforma a água suja em água limpa? Jogando água limpa. Quanto mais joga a água limpa, uma hora ela vai estar límpida, né? Mesmo sendo suja. Ou seja, a mesma coisa com as lembranças, não é isso, doutor Gilberto? Ou seja, as más memórias, elas podem ser tratadas com as boas memórias. O problema é que a gente tem o ser humano, de uma forma geral, tem uma cultura quase que masoquista, eu costumo dizer, né? De querer cultivar as coisas ruins que acontecem. E fica martelando, né? Porque acontecem coisas ruins, mas em muito maior número acontecem coisas boas. Detalhes da nossa vida no cotidiano, muitas vezes, que a gente não dá importância. A hora que você chega em casa para ver um filho, o pai que te prestou algum favor, ou então te fez alguma coisa, e às vezes a gente está tão acostumado com isso que não dá a sua devida importância. Repito, ver o tamanho da gente no universo. Não é? Tem um pensamento que eu acho muito interessante, eu já passo a palavra para o doutor Katayama, é o seguinte, né? Nós devemos primeiro, acima de tudo, respeitar os nossos antepassados. Epa, cada vez que você lembrar, pode se curvar. Principalmente as pessoas com as quais a gente conviveu e principalmente ainda aquelas que nos pegaram no colo. Seja a madrinha, padrinho, pai, mãe, vizinho, não é? Então, reverenciar todas essas pessoas que cuidaram da gente quando pequeninos éramos. Darcy, quantas situações que eu vejo em relações entre irmãos, por exemplo, que por causa de um fato, né, uma relação de anos, desde criança não conversa nunca mais. Né, quantas coisas não aconteceram nessa relação boas que poderiam superar essa dificuldade única que aconteceu nessa relação. É o ego que o doutor Katayama falou. Eles acham que nunca mais falar, eles estão mantendo a honra. É o contrário, né, doutor? Eles estão se desfazendo, né? É que, na verdade, eles estão presos na experiência passada e não sabem que estão presos. Eles estão presos numa mágoa aqui atrás, que, na verdade, se perguntar para ele, você tem raiva do teu irmão? Não, mas você não consegue mais se relacionar com ele? É porque ele me fez isso, mas ele fez no passado. Ele não consegue se desprender desse espaço, porque fica numa inconsciência tamanha. Quando coloca aqui curar um trauma, na verdade não é possível, porque a memória está lá, a neurociência, o sistema registrou. O que nós fazemos, na verdade, é vir com um pensamento positivo, pensamento de crescimento, e cria novas sinapses e cria uma nova estrutura. Perfeito. E essa nova estrutura, na medida em que, como fio elétrico, na medida que eu vou repetindo, eu vou formando um cabo. Ou seja, caiu no hardware, ninguém tira nunca mais. Você muda o software. Em outras palavras, é aquilo que eu disse que mencionou o livro, ou seja, as memórias más e doentes, elas jamais serão esquecidas. Mas elas podem ser tratadas dessa forma. É por isso que você encontra às vezes pessoas com 80, 90 anos, jovens. Jovem não é maneira de falar, não, jovens. Tá, o corpo envelhece, mas a cabecita está na lua, né? Mas ele sempre criou um pensamento positivo. Sempre. A estrutura neurológica dele sempre foi positiva. Então, você pode, todo dia de manhã, acordar de manhã e se prontificar a viver de bom humor. Mas você tem que fazer isso repetidas vezes. O que acontece é que as pessoas não se rebelam. Tapezinho do próprio doutor Katayama. Vamos dar uma assistida, por gentileza? Depois a gente continua com esse assunto espetacular.
Agora vamos dar uma analisada no tape que nós assistimos, né? Para o otimista, dá vontade de levantar, sair correndo e dar a volta no quarteirão 200 vezes, né? Para o pessimista, hein, doutor? Então, esse Real Power é um treinamento que ele foca você no momento presente e você agindo de proativo no momento presente para frente. Daqui para frente, como é que você pega as suas inteligências, suas forças motrizes, suas forças de vontade, sua determinação e garra e põe em movimento. E durante o treinamento, esse treinamento de 2 dias, ele vai ser trabalhado exatamente esse movimento. Vai mudar o estado interno, vai criar novas sinapses, nova forma de agir e vai fazer com que as pessoas realmente pratiquem aquilo, porque só a prática leva à competência, só a prática leva à sabedoria. É a segunda vez que o doutor Katayama cita sinapse, vocês já sabem, acompanham o nosso programa. Nós fizemos o tema, o brainstorm, não é? Então, sinapse é a nossa fiação, é a nossa fiação. Ela tem de estar em cima da pinta, tem de estar tudo certinho, senão enferruja, não passa corrente elétrica, não é? É interessante isso, gente. Precisa da atividade cerebral, é importantíssimo, senão a pessoa cada vez pensa menos, não é? E cada vez lembra menos e é tudo menos. O Real Power, ele mostra que você mudando o seu estado, se estiver sentado, se você levantar e se mexer, você já muda o seu estado de humor. Você pode mudar o seu estado de humor só na mudança de fisiologia. Com certeza. Você pode mudar o seu estado de humor mudando significado. Quer dizer, tem N coisas que você pode fazer. O doutor Katayama, amigos, Avelar, esse mundo, eu trabalho aqui porque eu escolhi, eu gosto daqui, né? Eu tenho a minha esposa porque eu gosto dela, eu tenho a casa porque eu gosto da casa, eu tenho o carro porque eu gosto do carro. Tudo é escolha da gente. Sim. Não adianta você falar mal da tua esposa, da tua casa, do teu carro, do teu serviço. Ué, então por que você escolheu? Escolhe outra, vira o jogo. É verdade. Não é? E a cada momento nós temos possibilidade de escolher coisas novas. Se a escolha não foi boa, eu posso escolher de novo. Claro. Então, esse potencial nós temos. E no Real Power foi trabalhar exatamente isso. Quer dizer, o que você vai fazer daqui para frente? Esquece do passado. Uhum. Muito interessante. Doutor Katayama, o que é a frequência de brilho? Frequência de brilho é assim, uma australiana chamada Christine Day, ela canalizou esse trabalho e depois hoje ela está morando nos Estados Unidos. E ela desenvolveu toda uma metodologia onde se trabalha, de forma resumida, ela consegue trazer você lidando com um campo de energia pura. Então, o terapeuta acaba desenvolvendo a habilidade de vibrar numa frequência vibratória de um determinado órgão e, através de toque, através de gerando esse campo energético, fazer um processamento de alinhamento das células no nível biomolecular, no nível celular. Por isso que no teu clipe tem lá E igual a M, que multiplica C ao quadrado, não é? Não é bem... É isso? Não tem muita relação com isso, não, mas é bem a física quântica. A ideia seria a física quântica. Na verdade, é um trabalho de campo de energia. E ela desenvolveu toda uma metodologia. E são várias etapas nessa formação. Então, ela tem aí qualquer coisa de 52 canalizações feitas. E a gente está buscando a formação nisso. Por exemplo, eu vou para o 13º, 14º nível, onde a gente fica, dessa vez eu vou ficar 17 dias. E entrando nesse campo vibratório, nessa frequência vibratória, a gente vai desenvolvendo a cura no nível, por exemplo, cura de órgãos, toda a estrutura do organismo, cada órgão tem uma frequência vibratória, e a gente aprende a lidar com isso. Reestruturar, reequilibrar as estruturas dos cerebrais, só que funciona como se fosse dose de remédio. Então, você aplica uma dose, você harmoniza o campo energético. Aí você vai aplicar a segunda dose, terceira dose, e na medida que vai aplicando essas doses, vai fazendo o processo de cura. Ela desenvolveu isso a partir do momento em que ela pôde fazer isso no filho dela, que tinha uma deficiência mental. Ela conseguiu resgatar, reequilibrar esse filho dela a partir dessa metodologia. Ela mesma tem uma história de ter tido um lúpus sistêmico com 8 semanas de vida, dado o diagnóstico terminal para ela. Ela saiu do hospital e chegou na casa dela, algo acontece dentro dela, um start, uma consciência, um insight, tipo, se eu me provoquei, eu me curo. E nesse momento vem todo um processo para ela, e ela consegue trazer.
É impressionante, porque eu sou médico e ela não é médica. Mas ela tem um conhecimento da ciência médica que é alguma coisa fora do comum. Impressionante. Simbolicamente apareceu, né, a fórmula do Einstein, né, da energia, não é? Mas eu perguntaria ao doutor, dá para se medir, né, os mais sensíveis, como o senhor, os estudiosos, a energia de cada um? Não é? Tem como, pela cor, pelo próprio brilho? Existem pessoas, por exemplo, que são capazes de perceber campo de energia, inclusive em 7 níveis, 8 níveis, com cores, dimensões, movimento. Eu não percebo nada. Eu sei que eu sinto alguma coisa e percebo alguma coisa. Quando eu estou no atendimento, por exemplo, eu estou presente ali e alguma coisa me diz que é isto. E eu simplesmente sigo aquilo. Eu não vejo nada. Mas tem gente que vê campo de energia. Campos nítidos de energia, e é descrito esses campos de energia. Algumas fotos do Dr. Katayama, eu queria poder mostrar para os nossos amigos de cá. Pode ir narrando, doutor. Foi rápido, tem que ser rápido também. Na verdade, acelera a massa certificado de um curso chamado de Líder Transcendendo Seus Limites. Tá certo? Aí ele está noticiando um sucesso de uma equipe campeã do Transcendendo Seus Limites. Aí são as pessoas comemorando momentos alegres do treinamento. Uhum. A hora do treinamento, doutor, enquanto ele passa as fotos, né, vamos supor aqui aí um grupo de umas 50, 60 pessoas. A absorção é feita por qual percentual? Vamos usar o verbo aproveitar, de aproveitamento. Se for pelos resultados das pesquisas, nós estamos com mais de 95% de resultado positivo. Puxa vida. Porque são feitas todas as investigações de pesquisa de resultado pós-treinamento, o resultado chega a 90% a 95%. Então as pessoas estão preparadas para serem curadas, digamos assim? Sim, porque elas vêm indicadas por alguém ou elas vêm espontaneamente e durante todo o trabalho a gente vai mostrando para elas qual é o processo, qual é o procedimento, o que acontece, o que não acontece, o que vai acontecer e o ganho que eles vão ter. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao Dr. Gilberto Katayama, médico terapeuta, clínico geral, especialista em medicina do trabalho, saúde pública e também adentrão aos meandros da psicologia transpessoal, da hipnose, da meditação, não é? E em sendo médico dá um certo peso, uma certa credibilidade. Muito interessante, nós vamos contar com outros temas, não é? Com ambos, porque isso é muito importante, gente, né? A gente não está vendendo peixe nenhum aqui, a gente está tentando, não é, fazer com que as pessoas se transformem. Não é? Conforme eu digo, às vezes a pessoa está há anos mergulhada no obscurantismo, né? Numa introspecção que nada tira. E de repente, não mais que de repente, diria o poeta, né? Os senhores vão com uma mão salvadora e tiram a pessoa desse verdadeiro umbral ainda em vida, né? Então, doutor Katayama, muito obrigado por ter vindo. O site, que é o portal, é o www.nucleoser.com.br. Tem um telefone facílimo, 5539-6655. Doutor Katayama, obrigado por ter vindo. Suas despedidas, por favor. Eu gostaria de dizer que se você quer mudar o mundo, você quer ter uma vida melhor, vá para dentro de você. Conheça você primeiro, transforme internamente você, que você vai conseguir transformar a realidade do mundo. Porque na hora que você estiver bem com você, você estará bem com o outro.